Glória a Deus. Efésios, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 11. Versículo 11 em diante. Todos encontraram? Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória! Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante. Que diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, o nosso tema é... Glória a Deus. Nosso tema é maturidade. E parece que é disso que o apóstolo Paulo vai tratar nessa carta. Especificamente no capítulo 4. Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta preso em Roma. É um homem preso, escrevendo sobre maturidade. E o meu tema de hoje é maturidade cristã. Como que um crente deve agir? Um crente maduro, um crente experimentado. Quando eu olho para Paulo escrevendo sobre isso, a maturidade de Paulo entender, logo ali no versículo 1, que a prisão dele não foi porque Roma quis, não foi por homens, mas ele diz: sou prisioneiro de Cristo. Porque Paulo entendia muito bem que não era pelo fato dele estar preso que Cristo deixou de estar no controle. Não era porque os romanos tiraram a liberdade dele que Cristo abriu mão do controle das coisas. É o mesmo para nós. Às vezes no momento difícil da vida, quando o dia mal vem, as aflições vêm, a angústia vem, a gente acredita que Cristo saiu do trono, que a gente está à mercê da vida, à mercê das circunstâncias, à mercê de Satanás que seja. Mas não, Paulo está dizendo para nós: foi Roma que me prendeu, sim, fisicamente, mas eu sei que eu sou prisioneiro de Cristo, porque Ele nunca saiu do controle das coisas. Aleluia, não mesmo. Glória a Jesus. Não importa a nossa situação, Cristo se mantém no alto e sublime trono. Também no versículo 1, Paulo vai dizer para nós, ele vai rogar, implorar que nós andemos de modo digno. Mas o que é andar de modo digno? Para nós, crentes, Paulo coloca 3 elementos que é legal a gente destacar. Primeiro, ele diz para nós: seja humilde. E para a época, hoje em dia nós olhamos para alguém humilde e a gente diz: não, é virtude, é uma coisa boa. Mas para a época, para a cultura helênica, para a cultura grega, que era que vigorava na época, isso era demérito. Você ser humilde naquela época é ir contra tudo que era ensinado e pregado no Areópago, onde os filósofos se encontravam para debater. Ser humilde era ir contra o que a sociedade pregava, não era virtude.
Aí Paulo está dizendo para nós, a marca de um cristão é humildade. E o que é ser humilde? A gente tem o péssimo hábito de entender que humildade é igual a pobreza. Quanto mais pobre, mais humilde. Mas é mentira. Tem muito pobre arrogante, tem muito pobre soberbo, muito pobre que não tem onde cair morto, mas o nariz está lá em cima. Meu Deus. É ou não é? O que é ser humilde de verdade? É a gente se colocar no nosso lugar. Mas o que é um cristão ser humilde? É entender quem nós somos. E quem nós somos de fato é aquilo que nós éramos e aquilo que nós vamos ser no futuro. Nesse momento é só um estado intermediário. E o que eu era? Pó. E o que eu vou voltar a ser? Pó. Aí Paulo vai dizer para nós na carta aos Filipenses que nós devemos julgar os outros superiores a nós em tudo. Então o que é ser humilde segundo o cristianismo? É colocar Deus em primeiro lugar, as outras pessoas em segundo e eu em terceiro. Isso é ser humilde segundo a visão cristã. A segunda coisa que Paulo diz é: seja manso. E o que é isso, Rafa? É você ter direito e abrir mão. É você estar certo de gritar, de xingar, de se vingar. Você está tendo direito de fazer tudo isso, mas você abre mão. Não, está tudo certo. Paulo diz aos coríntios, criticando eles, ele diz o seguinte: olha, é incrível que entre vocês estão procurando autoridades de fora para julgar os casos de dentro da igreja. Será que não há alguém sábio o suficiente no meio de vocês para julgar tudo isso? E mesmo que houvesse, não seria melhor levar o prejuízo? Sabe, ser manso é ter o direito de ir lá brigar, de xingar, de tomar a frente, mas abrir mão. Um outro ponto de ser manso é, sabe aquele animalzinho que você pega, ele é bravo, aí você domestica e fica mansinho? Ele abriu mão dos instintos naturais dele. Por isso que essa palavra é usada para quando a gente domestica um animal. E ela cabe certinho para a gente. Por quê? Porque nós abrimos mãos do nosso instinto pecaminoso por amor a Cristo. O nosso instinto é pecar, imoralidade, mentir, xingar, gritar, brigar, fazer o que for. Mas por amor a Cristo, a gente é manso. Tá bom, tá tudo certo. O terceiro ponto que Paulo diz é: seja paciente. Não é difícil explicar isso, porque se você for humilde e manso, você vai ser paciente, vai acontecer naturalmente. Mas um detalhe que sempre chama a atenção nas Escrituras é que Cristo nunca pede nada para nós que Ele mesmo não seja. É Cristo quem diz para nós: aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantas vezes Cristo não foi insultado? Tinha todo o direito de levantar a voz, de xingar, de gritar, de clamar por uma legião de anjos que fosse. Mas ele abriu mão de tudo isso. Quantas vezes Cristo poderia se levantar e dizer: isso não é para mim? Lembra do Getsemane, ele de joelhos dobrados, vertendo sangue, porque a angústia era tanta. Mas como ele era submisso ao Pai, ele disse: não seja a minha vontade, mas seja a sua. Porque nós queremos fazer muita coisa. Às vezes a gente quer ir lá tirar satisfação. Eu levar desaforo para casa? Não vou nada. Vou resolver isso aí agora. Mas Jesus está dizendo para nós: seja manso, seja humilde de coração, aprendam com Cristo. Depois, Paulo vai falar sobre manter a unidade do Espírito. Irmãos, ser unidos pelo Espírito não é algo que nós produzimos, é algo que Deus colocou em nós. A partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor, é óbvio que isso é figura de linguagem, que quem aceita Ele, quem aceita a gente é Ele. Mas quando você levantou a mão e aceitou a Cristo, você entrou para fazer parte do corpo de Cristo. A partir de agora, toda a igreja é uma só. Todos aqueles que aceitaram a Jesus são um só. Ah, pode passar? Não tem problema
A igreja inteira é uma só em Cristo Jesus. Nós nos reunimos debaixo de placa, mas é só para se organizar. Mas a igreja aqui faz parte do corpo, a igreja em outro lugar faz parte do corpo. Todos nós somos um corpo só em Cristo. Uma boa ilustração que eu achei para isso é a ilustração de uma família. Imagine o pai, a mãe, os filhos, e uma contenda, uma discussão, um problema. Cada um vai morar em um estado. Só que, de fato, eles nunca vão deixar de ser uma família. Os laços que os unem aos olhos de Deus nunca vão sumir. Eles sempre vão ter uma união. Mas por causa de um descuido, de um problema, eles não conseguiram manter a unidade. E assim deve ser a igreja. Nós devemos nos esforçar para nos mantermos unidos. Verdade. Nos mantermos dentro de um propósito específico. A igreja cria um propósito. Nós vamos caminhar nessa direção. E no começo é maravilhoso. Passa um pouco tempo. Eu não quero fazer mais isso não. Não, deixa pra lá, eu não vou fazer isso não. E é engraçado que nós dizemos amém para tudo isso. Mas nós mesmos voltamos atrás. Falta esforço em manter a unidade. Unidade é todos dentro de um barco. Antigamente um barco de guerra ele era feito a remo. Ele era reto, mais reto possível, para romper as águas e ter velocidade. E havia pessoas lá embaixo que iam remando, para eles ganharem velocidade e chegarem mais rápido no lugar. A igreja é a mesma coisa. Quando está todo mundo remando dentro de um propósito, a gente vai avançando, a gente vai conquistando, a gente vai rompendo barreiras, a gente vai tomando a frente de certas coisas. Só que daí um ali para de remar, e aí sobrecarrega os outros. Aí de repente o outro para de remar também, aí sobrecarrega mais ainda. De repente, porque dois pararam, os outros aí falam: eu vou fazer força à toa, vou parar também. E o que vai acontecendo? Aquilo que estava rompendo, estava avançando, estava unido no propósito, começa a parar. A gente não consegue avançar porque nós não conseguimos manter a unidade do Espírito. E como que eu mantenho a unidade do Espírito, Rafa? Seja humilde, seja manso. Não, mas eu tenho o direito de exigir isso. Deixa pra lá. Não, mas eu não levo desaforo para casa. Seja paciente. Porque nós somos apenas um corpo. Em outras palavras, a gente tem que parar de ser soberbo, parar de ser presunçoso, de ser arrogante certas vezes, de achar que a gente é o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, que a gente é a última bolacha do pacote, que a gente faz e acontece, quando na verdade a igreja só é o que é quando nós nos reunimos. As coisas só acontecem em igreja quando nós nos unimos. A unidade em Deus, nós estamos unidos em um só corpo, que é o Espírito. Paulo está dizendo aqui: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. O corpo é a igreja. O Espírito é aquele que age em você, mas também age no irmão que está ao seu lado. É aquele que te capacita de uma forma, capacita o outro irmão de outra, capacita o outro irmão de outra. Só que nós, como um corpo, temos a péssima impressão de achar que o meu ministério é o que importa. Aquilo que eu faço que faz a igreja avançar. A mão é tão importante quanto o pé. O olho é tão importante quanto o ouvido. Se Deus te deu um dom, te deu um chamado, é para você entrar em unidade com a igreja, com o chamado do outro, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada. E todos nós trabalhamos para o mesmo Senhor. Aleluia. Temos a mesma fé, a mesma esperança. Fomos todos batizados em nome do Senhor Jesus. Isso é a unidade do Espírito. Caminhamos juntos dentro de um propósito. E o que é isso, Rafa? Ser maduro. Entender que nós fazemos parte de um corpo por completo. Que ninguém se sobressai a ninguém dentro do corpo de Cristo. Que ninguém é melhor do que ninguém dentro do corpo de Cristo. De que ninguém é mais importante do que ninguém.
Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: acaso a mão pode dizer que porque não é olho, não é parte do corpo? O olho pode dizer que não é ouvido, não faz parte do corpo? Todos nós fazemos parte do corpo do Senhor e temos um compromisso com Ele. Qual? Fazer a igreja avançar, fazer o reino de Deus avançar. Depois, nos versos de 8 até 10, Paulo vai usar uma linguagem militar. Não dá para entrar muito por causa do tempo, mas depois você dá uma lida no Salmo 78, ele está basicamente buscando ali. A ideia é dos generais de guerras antigos. Eles vinham, venciam a guerra, pegavam os prisioneiros e desfilavam por praça pública com eles, mostrando que eles eram os vitoriosos. Ele pega esse exemplo e diz: Cristo é o general. E quem que ele está arrastando por praça pública? Você, eu. Quando o general chegava no seu país, no seu lugar, ele pegava tudo que ele tinha conquistado na guerra e dividia entre o povo. Aí Paulo vai dizer para nós: mas com Cristo é diferente. Ele nos mostrou como seu espólio de guerra. Só que quando ele chegou lá em cima, no reino dele, ele dividiu os dons com quem? Com a gente. Fomos vencidos por Cristo, carregamos a marca de Cristo em nós. E se não fosse o bastante, ele nos encheu de dons espirituais. Rafa, para quê? Para mim dizer que eu sou bom? Para mim subir em cima do altar e falar: eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço isso melhor, eu faço aquilo melhor? Não. Para edificação da igreja, para edificação do corpo. Glória a Jesus. Cristo reparte o que é seu, conosco que fomos derrotados por Ele. Nós somos nós que recebemos os dons do Senhor. Obrigado, Senhor. Para nós sermos cheios dele, para a edificação da igreja. E aí, quando ele passa a falar de dons, ele vai entrar nos 5 ministérios. Versículo 11 ele diz: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós crentes, nós precisamos entender que aquilo que está em nós foi Cristo que nos deu. Graças a Deus. O dom que você exerce não é seu. Aquilo que você tem na mão não é seu. Você canta bem? Glória a Deus, porque a glória é para Ele. Prega bem? Glória a Jesus, porque você prega para Ele. Faz a obra bem? Glória a Deus, porque a obra é dele. Nós não temos nada em nós para nos gloriarmos diante de Cristo. O que nós temos para oferecer para Ele? Eu pensei em fazer uma exposição de cada ministério, mas aí ia ficar muito longo. Mas basicamente, apóstolos, e aqui eu quero abrir um parênteses bem grande, apóstolos iguais o da Bíblia não existe mais. Existia um princípio para ser chamado de apóstolo: ter andado com Cristo, participado do ministério de Cristo, ter visto Cristo ressurreto. Caso não era apóstolo. Rafa, mas e Paulo? Ele viu Cristo ressurreto, ou Cristo não apareceu para ele? Então, hoje em dia, existe apóstolo? Pode até ser, mas é só uma palavra bonita para missionário. Então, apóstolos são os missionários que levam a palavra de Deus para longe, que avançam com a palavra de Deus. São os bandeirantes do reino dos céus, são os bandeirantes do reino do Senhor. Mas qual é a função deles? Pregar. Depois ele vai dizer profetas. Outro parênteses: profetas iguais aos da Bíblia não existem mais. O que nós temos hoje, Rafa? Dom de profecia. Mentira, porque Paulo lá em Coríntios, capítulo 14, ele fala para nós buscarmos o dom de profetizar. Mas a tradução do grego lá para profeta é pregador. Ou seja, Paulo está dizendo para nós assim, que os profetas do Antigo Testamento não existem. Quais são os profetas de hoje? Aqueles que expõem a palavra que veio de Deus. Os profetas antes, eles pregavam de forma revelada. Deus falava, eles pregavam. Os profetas de hoje olham na Escritura e expõem a Escritura para que as pessoas cheguem até Deus. Glória a Jesus. Depois ele diz
evangelistas. E a tradução mais simples para evangelista é pregador. Depois ele vai dizer pastores e mestres. Os dois, por mais que esteja separada a palavra, tem a mesma função: apacentar e alimentar a igreja com a palavra. Ou seja, os 5 ministérios que Cristo descreve estão falando a respeito de pregar a palavra de Deus, seja fora, seja dentro de casa, seja expondo a palavra, seja um pregador, seja um pastor que alimenta a igreja. Qual é a função do dom ministerial? Expor a Cristo através da pregação do Evangelho. Essa é a sua função, essa é a minha função. E aí Paulo vai dizer o seguinte: os ministérios que Cristo derramou sobre a igreja, todos eles têm como base e como um objetivo. Versículo 12: com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para aperfeiçoar, para que o ministério cresça. Ou seja, quer você pregue aqui, quer você pregue lá fora, os ministérios que Deus derramou sobre a igreja, os evangelistas da igreja, os pastores que estão dentro da igreja, eu não falo só do nosso ministério, para fora também. O que eles fazem? Pregam. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Para que quer você pregue aqui, pregue lá fora, você esteja baseado dentro da palavra. Aleluia! E é um ponto interessante aqui, porque as pessoas têm o costume de achar que a obra tem que ser feita por quem tem cargo. Ah, não, eu pregar? Deixa que o evangelista prega. Eu fazer isso? Não, tem pastor na igreja. Eu fazer aquilo outro? Não, tem missionário. Não vou fazer. Mas as nossas funções são pregar. Para quê? Para que todos sejam edificados. Para quê? Para a obra avançar. Se Deus derramou um dom de pregação sobre um, é para que os outros recebam. Para quê? Para que preguem também. Talvez não com o mesmo dom, não com a mesma eloquência, mas que saibam falar de Cristo lá fora. A obra tem que ser feita por todos nós. Todos nós. Porque Deus chamou a todos para cumprir a sua obra aqui na terra. Derramou dons ministeriais sobre alguns, para que estes apenas distribuam ferramentas para que a obra seja feita. Através da palavra de Deus, a palavra pregada, nós podemos realizar aquilo que Deus pôs sobre nós. Seja o seu projeto de família. Através da pregação, quantas famílias não são transformadas? Verdade. Seja o seu projeto lá no seu trabalho. Quantos de nós não nos tornamos funcionários melhores, talvez patrões melhores, por causa da palavra de Deus? Quantos de nós não nos tornamos pais melhores, por causa da palavra de Deus? Filhos melhores, por causa da palavra de Deus? O quanto você não avançou na sua vida, em qualquer área, por causa da palavra pregada? Aleluia. Versículo 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E esse é o ponto. Nós vamos pregar até que todos cheguem à semelhança de Cristo. Rafa, então o que é ser maduro de verdade? Paulo está dizendo para nós: o maduro de verdade é aquele que parece com Cristo. Quem é maduro de verdade é quem é semelhante ao Senhor. No que, Rafa? No linguajar, nos negócios, na vida de casal, na criação de filhos, no trabalho, na escola. E a pergunta que nós podemos formular com isso é: nós somos realmente parecidos com Cristo? Porque quanto mais tempo nós temos de caminhada, deveríamos ser mais parecidos com Cristo. Quanto mais tempo nós estamos ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, quarta, sexta, domingo, às vezes tem culto
na segunda no lar, culto numa terça, reunião com os grupos, a palavra é pregada. Só que entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós gostamos muito de ouvir. Tem gente que vem e analisa se é teologicamente correto, se está certo, se aquilo está errado. E está tudo bem, tem que fazer isso mesmo de vez em quando, porque tem uns que é só o sangue do cordeiro. Só que nós não deixamos que a palavra entre dentro da nossa vida e comece a dar fruto. Nós não permitimos que a semente da palavra pregada cresça em nós, para que culto após culto nós vamos sendo aperfeiçoados, e aí nós vamos chegando à semelhança de Cristo. E a pergunta que nós devemos fazer dentro de nós é: o quão parecido com Cristo eu sou? Quando você está sozinho, com o celular na mão, quão parecido com Cristo você é? Quando você precisa fazer um negócio, e aí vem aquela oportunidade de você tirar vantagem de jeito ilícito, o quão parecido com Cristo você é? Quando as pessoas tiram você do sério, o quão parecido com Cristo você é? Quando seu casamento está indo de mal a pior, parece que está tudo dando errado, o quão parecido com Cristo você é? Porque culto após culto a palavra é pregada. Mas sabe o que nós fazemos? Nós julgamos a pregação se ela foi do meu agrado. Ah não, se o pregador vier aqui falar língua estranha, gritar, pular, bater na perna com força, chutar o estalo, sair correndo no meio da igreja, é Deus. Mas quando a palavra é exposta, aí não é Deus, né? Ah não, se massageou meu ego, falou que eu vou ter vitória, que eu vou receber, que Deus está abrindo a porta, que Deus está curando, é Deus. Mas você está falando para mim que eu preciso me converter dos meus pecados e me arrepender, aí é tudo menos Cristo agindo. Aleluia! O que nós queremos é ter o ego massageado, mas Cristo está dizendo para nós que nós precisamos ser maduros e estar na semelhança de Cristo. Em Hebreus vai dizer que Cristo aprendeu por meio do sofrimento. Cristo instituiu ministérios. Cristo instituiu ministérios para que a palavra dele fosse pregada. E é nosso dever, é o seu dever, entrar dentro das Escrituras Sagradas. E aqui eu vou falar para os meus colegas de ministério, missionários, pastor, evangelistas. É nosso dever pregar a palavra de Deus. Não que eu quero, não que eu gosto, não separar aquele trecho que eu falo, meu Deus, você não vai fazer a igreja pegar fogo, mas é expor a palavra de Cristo do jeito que ela está, muitas vezes dura, pesada, mas é a palavra de Cristo que transforma. É a palavra que liberta. É verdade. É a palavra que traz transformação. E se nós permitirmos que a palavra entre dentro de nós, se nós permitirmos que a palavra nos transforme de verdade, nós vamos ficando mais parecidos com Cristo. E aí vai chegar o dia em que o mundo vai se levantar, mas você vai conseguir ser humilde, vai conseguir ser manso, vai conseguir ter paciência. Meu Deus, eu preciso correr e a hora vai embora. Versículo 14. O objetivo, eu estou lendo na King James, tá? Talvez as suas versões sejam um pouquinho diferentes. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. O objetivo da palavra ser pregada, da palavra ser ensinada, é para quê? É para que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas doutrinas ou pelas ondas teológicas, como está aqui. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Para quê? Para que a palavra tem que ser pregada? Para a gente parar de ser criança, para a gente parar de ser menino, porque a gente vem num culto e escuta uma instrução, só que daí num outro culto, em um outro lugar, em um outro ambiente, você escuta uma palavra que às vezes não é tão, mas aquilo é a verdade, porque criança é assim. Se você fala uma coisa hoje para a criança, aquilo para ela é a verdade absoluta. Se vem outro e fala outra coisa totalmente diferente, aquilo é a verdade absoluta.
Se vem um terceiro e fala uma outra coisa, aquilo é a verdade absoluta. Mas o que nós cristãos temos que fazer? Paulo deixou um exemplo para nós. Quando ele pregava em Bereia, ele disse: eles são bem mais excelentes do que todos os outros. Por quê? Porque enquanto eu pregava, Paulo falando, enquanto eu pregava, eles olhavam na Escritura para ver se aquilo era verdade. Quer ver muito pregador morrendo na beira da praia? Abre a Bíblia com ele. Confere, o que ele está falando é aquilo mesmo. O texto diz isso de verdade mesmo. O contexto é real. O que ele está pregando está escrito na Escritura. Porque está cheio do que eu senti no coração dentro da igreja. Meu Senhor. Cheio do que eu acho dentro da igreja. E aí o que acontece? A gente não cresce. A gente é levado por ondas de movimento. Se o fogo pega, e eu adoro, irmão, que o fogo se alastra com a igreja. Eu canto junto, pulo junto, rodo junto, e glória a Deus. Mas se for bíblico, fogo estranho dentro da igreja produz divisão. Fogo estranho dentro da igreja produz contenda. Mas quando a Bíblia é pregada, não há fogo estranho que fique de pé. Não há doutrina errada que se sustente. Não há levante que não caia por terra. É a palavra de Deus que impulsiona o verdadeiro avivamento dentro da igreja. Olha, maravilha. Aleluia. Só que a gente é levado por meia dúzia de língua estranha. Verdade. A gente é levado por pregadores. Ai, como que a gente gosta de ver isso na internet de vez em quando, né? Se tem um por perto, a gente bota. Revela RG, CPF, a cor da sua roupa íntima. Isso não é Bíblia, irmão. Isso não é cristianismo. Isso é misticismo. Se você corre atrás disso, é como o povo de Israel correndo atrás de Baal. Acaso não há Deus em Israel? O que nós estamos buscando de verdade? O que nós estamos buscando? O pregador, a função dele é apenas expor as Escrituras. Rafa, você está dizendo que a pregação ela tem que ser expositiva? Não, pode usar outros títulos, seja temática, seja textual. Mas a Escritura é que impera. Paulo termina aqui e eu também. Versos 15 e 16. Longe disso. Longe do que? Da gente ser criança, levado por qualquer vento de doutrina. Longe do que? De qualquer um me carregar por qualquer vento de doutrina. Longe disso. Seguindo a verdade. No que? Em amor. Nós vamos o que? Crescer em tudo. Nós vamos crescer em tudo. Naquele que é a cabeça. Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O que isso quer dizer, Rafa? Dele, o corpo é dele, todas as juntas somos quem? Somos nós. Juntos nós vamos crescer e edificar a igreja. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Em que cada parte realiza a sua função. Aí a igreja cresce. Aí o mundo olha para fora, está ali uma igreja madura. Está ali homens e mulheres de Deus de verdade. A igreja cresce. Porque meninos não fazem a igreja crescer. Crianças não fazem o reino avançar. Pessoas levadas por qualquer vento de doutrina não conseguem fazer, porque hoje está pregando A, amanhã está pregando B, depois de amanhã está pregando C. Isso não faz a igreja crescer. Não faz. Mas a igreja unida como um corpo saudável, edificado na medida em que cada parte do corpo cumpre a sua função. Cada um faz a sua função. Mais uma vez, cada um faz a sua função. E aí a igreja cresce. E aí nós vamos ser vistos lá por fora por crentes maduros. Porque sabe quem que não faz a sua função? Criança. Criança dá uma ordem para ele, ó, você vai fazer isso, isso e aquilo. Ele vai fazer metade de cada coisa, vai lá. Ó, você vai fazer isso, limpa o quarto. É a função dele. Chega lá, o quarto está limpo. Ou está limpo de qualquer jeito. Mas pessoas maduras, o que foi colocado na mão dela tem que
mãos. Se Cristo depositou alguma coisa na sua mão, Ele confia. Se Cristo te deu um talento na sua mão, Ele está confiando em que você vai fazer aquele talento crescer e se multiplicar. Caso não, Rafa, o que eu faço? Ele vai chegar um dia. E foi cantado aqui que a igreja vai ser arrebatada. Ele vai dizer: servo mau e imprudente. Antes você tivesse colocado esse talento no banco para render juros, mas agora você vai ser lançado para fora, nas trevas exteriores, onde haverá o quê? Pranto e ranger. Deus te deu uma função, Ele confia que ela vai crescer. Cada qual cumprindo a sua função. Maravilha. E sabem, cada um sabe muito bem o que tem que fazer. Cada um sabe muito bem aquilo que Deus te chamou, ou que a igreja confiou que você faça. Porque tem obras que a gente faz que às vezes não é Deus que colocou na nossa mão. Rafa, é isso? É. Às vezes é a igreja que confia em você para fazer aquilo. Mas se a igreja, que é o corpo de Cristo, confia em você, você como uma pessoa madura, faça. Mas não é meu ministério, e daí? Quem serve, serve em qualquer lugar. Meu ministério é pregar, mas quantas vezes eu não fiquei na porcaria? Meu ministério é ensinar, mas quantas vezes eu não fui chamado para fazer outra coisa? Faça aquilo que tiver na sua mão. Parar de dar desculpa ao povo. Meu Deus! Parar de fazer birrinha, coisinha de criança. Eu não quero. Eu não gosto. Tal pessoa. Tal lugar. Não sei o que. Mas eu não fui chamado para isso. Isso é coisa de criança. Nós temos que ser maduros na presença de Deus e falar: ainda que não seja o meu ministério, eu vou executar da melhor maneira possível. Ainda que não seja aquilo que eu fui chamado para fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. Porque sabe o que fica dando desculpinha? Criança mimada. Mãe, quero fazer isso. Pastor, mas isso eu não vou fazer. Chama outro. A gente tem que crescer. Nossa, Rafa, depois de um avivamento desse, você pregar uma mensagem pesada dessa, o mesmo tema provavelmente as mensagens todas vão ser pesadas. É difícil pregar nesse tema sem ser pesado. O crente maduro, ele olha a posição que Deus o colocou, por menor que ela seja diante dos homens. Ele olha e diz: o meu trabalho do Senhor não é em vão. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém dê valor, ainda que ninguém venha dar tapinha nas minhas costas depois, ainda que ninguém bata palma no final da minha pregação, o meu trabalho no Senhor não é em vão. Pode ninguém notar, mas Ele está olhando. Pode ninguém ver, mas eu sei que o meu trabalho no Senhor não é em vão, e há uma coroa preparada para mim. Mesmo que eu sirva com pouca força, mesmo que eu faça sem vontade, eu vou fazer. Porque Jesus contou certa vez uma palavra. Ele disse assim: havia 2 filhos, e o pai disse para o primeiro filho: vai trabalhar na minha vinha. Ele disse: não, pai, pode deixar, estou lá. E não foi. Aí ele disse para o segundo: filho, vai trabalhar na minha vinha. Não vou. Mas daí caiu em si, se arrependeu e foi. Qual deles o pai ama mais? Jesus deixou a pergunta no ar. Às vezes a gente não quer fazer, mas essa obra de Cristo, se foi Ele quem nos chamou, cabe a nós fazer. Até porque ninguém aqui, nenhum de nós aqui, serve a homens. Nenhum de nós aqui é servo do pastor Fábio. Nenhum de nós aqui é servo dos evangelistas da igreja, servo do seu líder do conjunto. Nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Aleluia! Nós cremos que Ele está olhando. Se Deus te chamou através de um homem, através da igreja, cumpra a função que está determinada sobre você. Esteja onde Deus te colocou e faça o seu melhor. Sempre. Por quê? Porque Deus confia na sua maturidade. Aleluia! Deus confia na sua maturidade. Não, irmãos, não dá de desculpa. Nossa, porque a gente é especialista em dar uma desculpa. A gente dá desculpa pra gente mesmo.
Vamos parar de mimimi, de dar lugar para o cansaço, de dar lugar para o desânimo, de dar lugar para o dia a dia. Ah, mas o meu dia foi pesado. Eu também. Eu tive a proeza de acordar cansado hoje. Eu não sei como eu faço isso. Mas o dia tem que acontecer. As coisas podem parar. Porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado, porque eu estou triste. A obra não pode parar. Hoje eu estava crente em Cristo, que era o pastor falava que ia pregar. Aí ele manda mensagem: você prega hoje, viu? Ele nem pergunta. É amém. Deixa. Nós temos que estar prontos. Sempre prontos. Irmãos, você faz parte do corpo de Cristo. Isso não é pouca coisa. Cristo te tirou do mundo lá fora. Te deu um chamado, te deu um ministério. Confiou na sua mão alguma coisa. O mundo podia te desprezar lá fora. Mas Cristo, além de te escolher, confiou algo em você. Te deu algo na sua mão. Rafa, mas é pequeno, é pouca coisa. Todo mundo foi um dia. E fomos crescendo à medida que nós fomos trabalhando. Sabe por quê? O mais interessante da parábola dos talentos é que os talentos se multiplicaram. E quando Cristo vier, quantos talentos vão ter na sua mão? Talvez Cristo te deu um, mas porque você trabalhou na obra, se empenhou na obra, Cristo confia você 2. Logo Ele confia você 4, 5, 10, 20. Por quê? Porque nós vamos crescendo em confiança, conforme nós vamos avançando no ministério. É igual nossos filhos pequenos em casa. Conforme eles vão crescendo, a gente vai dando mais confiança para eles. A gente vai dando mais liberdade. É desse jeito que Cristo olha para nós. Amém, meus irmãos? Você faz parte do corpo de Cristo. A igreja conta com você. Cristo podia ter chamado alguém melhor que nós. Isso é verdade. Ele chamou você. Com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades. Ele te chamou e confiou algo na sua mão. Graças a Deus. Amém? Que nós possamos fazer igual os moráveis. Eu não vou deixar que nenhuma gota de Cristo seja derramada. Aleluia. Amém? O total vai voltar? Vamos colocar de pé para orarmos? Glória a Deus.